Ministro, muito obrigado aí pela sua presença. Vou começar aqui com a primeira pergunta e remetendo aqui a sabatina do ministro Meirelles. Ele ressalvou várias vezes que hoje a gente vive um momento conturbado na economia, bolsa derretendo, dólar disparando, porque alguns candidatos andam pregando o que, segundo ele, não seria correto, seria um rompimento com a atual política econômica, com conquistas que se obteve nesse governo, como, por exemplo, o teto de gastos. E o senhor já disse várias vezes ser contra teto de gasto e que também romperia com muitas das políticas que vêm sendo executadas pelo atual governo. É isso mesmo? O senhor se sente responsável por esse derretimento do mercado, da economia mais fraca do que se esperava? Deixa eu agradecer ao Correio Brasiliense, essa instituição, mais do que esse jornal, que é tão importante na história brasileira, um pioneiro dos diários associados, que se lançou aqui já nos primeiros momentos da nossa capital, pelo visionarismo do grande brasileiro Juscelino Kubitschek, das Minas Gerais. Agradecer a sua direção, um privilégio estar aqui, e cumprimentar a todos que estão nesse auditório, por me permitem transmitir também aos internautas a minha satisfação de estar aqui. Veja, nós temos uma questão para debater no Brasil, e eu quero crer que ela se divide em duas perguntas, que são muito simples. A primeira pergunta: está tudo bem? As coisas estão bem no Brasil? Nós devemos conservar as coisas como estão? Eu respondo comovidamente que o Brasil precisa mudar. O Brasil não está bem, o Brasil está muito mal. Ao contrário do meu estimado amigo Henrique Meirelles, ilustre opositor, percebe, eu acho que o Brasil está numa situação terrível, mais do que ruim. E a outra pergunta é: o que fazer para resolver isso? Esse quadro que está aí. Eu quero crer que o debate deveria ser assim. Senão a gente cai nesse subjetivismo. Repare bem, o dólar está se apreciando no mundo inteiro. No mundo inteiro. E mais ou menos, a de hoje eu não vi ainda, mas ontem foi mais ou menos numa proporção de 1,5% no mundo inteiro. E não me consta que haja nenhum candidato no mundo inteiro para justificar. Se vocês recuperarem, especialmente quem está na internet, o que eu já andei dizendo sobre isso, porque é filme velho, é evidente que o Meirelles representa, não é por culpa pessoal dele, né, uma entidade fantasmagórica que se autorrefere mercado, sendo estritamente uma fração mínima do mercado, que é o setor rentista, financeiro, que se atribui, sem autorização de ninguém, uma tutela sobre a democracia. Eu respeito o mercado, mas não aceito essa tutela. E aí vamos ter clareza. Revogar a PEC 95 é um imperativo de fato. E eu digo sempre, existe uma razão mal criada para se afirmar isso e uma razão que é a que vocês merecem, uma razão mais elaborada. A mal criada é, por pouco que se insista, não há precedente no planeta Terra de ninguém estabelecer com uma Constituição rígida como a nossa, que exige 3/5 de reforma, um tabelamento de gastos por 20 anos. Não há esse precedente em nenhum lugar do planeta Terra. É simples de entender isso. E vamos entender por quê. Porque o Brasil nasce ao redor de 2.700.000 bebês por ano. Se nascem 2.700.000 bebês por ano, eu preciso ter maternidade expansiva para além da inflação e do gasto nominal. Eu preciso ter matrícula na pré-escola, eu preciso ter matrícula no ensino infantil, eu preciso ter matrícula no ensino médio. O Brasil tem um probleminha, para ficar aqui numa ironia que não cabe no assunto, de 62.500 homicídios praticados nos 12 meses que nos separam os últimos. Ante a impotência do Estado de Direito Democrático, que só tem sido capaz, pelas fontes que eu respeito, porque é toda uma tentativa de desqualificar minha opinião, mudando de fonte, mudando de metodologia, mas as fontes que eu respeito, que são oficiais, falam que o Brasil tem tido capacidade de investigar 8 em cada 100 desses homicídios. É assim mesmo, pelos próximos 20 anos, nós não vamos repor os carros da polícia, a capacidade de investigação, porque, supondo que nós vamos só atualizar o nominal, com a inflação de 3%, que é a inflação anualizada que esperamos para o futuro, nós não temos como expandir o serviço. Não estou falando mais de porto, de aeroporto, de rodovia, de ciência e tecnologia, em que a nação brasileira tem um orçamento menor do que a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo.
Então, isso é basicamente uma estupidez impraticável, que eles fizeram sem discutir com ninguém, usurpando o poder, como fizeram. Isso quer dizer o quê? Que eu vou... Isso é me avisando do tempo? Eu não fui avisado, perdão. Para aqui ou... Concluo. O que eu pretendo é colocar a minha prática a serviço da nação brasileira. Eu fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, governei o 8º estado brasileiro em população, governei a 5ª maior cidade do Brasil, não tem um dia de déficit. Um dia sequer de déficit na minha longa história. Pelo contrário, o governador do Ceará foi ao mercado e comprei com 15, 20 anos de antecedência 100% da dívida em títulos do Tesouro Estadual Cearense. Só eu tenho essa história. Por que agora esse mercado vai tirar de mim a suspeição de que eu não sou austero? Agora, o que o Brasil tem que fazer é pensar sério e desenhar um projeto nacional de desenvolvimento. Bom, falando em projeto nacional de desenvolvimento, fala-se muito que as estatais hoje viraram um antro de corrupção e de indicações políticas. O senhor acha que é possível administrar empresas estatais com eficiência, mantendo as estatais e com uma ocupação de pessoas de excelência na administração dessas empresas, elas se mantendo estatal, ou é preciso privatizá-las? O senhor é a favor da privatização, por exemplo, da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras já tem um projeto tramitando no Congresso? Como é que o senhor vê essa questão? Vamos pela primeira parte da pergunta. A resposta, comovidamente, eu tenho segurança de que o setor público pode ser administrado com competência e com seriedade. De novo, eu não sou um poeta recém-chegado no bar, né? Eu conheço bastante bem as coisas. Eu servi ao governo do presidente Itamar Franco, que administrou o Brasil, recrutando profissionais para administrar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras, e nós não tivemos um escândalo sequer no governo Itamar Franco. Eu fui o próprio governador. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará dá lucro. Dá lucro e faz subsídio cruzado, permitindo que a população mais pobre tenha acesso a serviços de abastecimento d'água, e essa é a realidade. Não tenho nada contra a privatização. Considero a privatização uma ferramenta, entre outras tantas, que deve ser usada conforme conveniência da inteligência estratégica de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, o projeto é que definirá qual é o papel do capital nacional, do capital estrangeiro, do capital privado, do capital estatal. Isso dito, vamos ter clareza. Não privatizaria, e acho crime, o Brasil privatizar petróleo. Por quê? Porque no mundo do petróleo é assim, 80% do mercado de petróleo é controlado por estatais e 20% controlado por um cartel. Esse país é um dos raros países do planeta Terra que tem mais do que autossuficiência, uma imensa sobra de petróleo. Portanto, nós podemos influir centralmente na política mundial de petróleo, em linha, por exemplo, com o diálogo com a OPEP. Nossa vizinha Venezuela é membro da OPEP, está desastrada nesse momento lá por política e tal, mas, quando a OPEP consegue eficiência, os países exportadores de petróleo, como é o nosso, nadam em dinheiro. E o Brasil tem essa disponibilidade. 20 trilhões de reais já estão mapeados de riqueza. Nós vamos entregar isso para os estrangeiros em nome de quê? A pergunta é simples, em nome de quê? Corrupção. E a Odebrecht é estatal? Uma pergunta tão fácil. A Odebrecht, a empresa Odebrecht é estatal? Ou a gente tem que fechar a Odebrecht porque ela é corruptora, ou o corruptor não é corrupto? E a Andrade Gutierrez é estatal? E a França não tem corrupção? O que foi fazer o Sarkozy na cadeia recentemente? E o Helmut Kohl, que unificou a Alemanha, também pagando constrangimentos por corrupção na Alemanha. Por que a gente tem que se martirizar? Ou vamos para falar que nem a gente fala lá em Sobral, na minha cidade, no interior do Ceará. Um abraço, gente querida. Estou sofrendo por aqui, mas pensando em vocês. Nasci lá com muita honra, mas fui criado em Sobral, foi, portanto, a mãe que me criou. Então, eu quero dizer o seguinte, quando você me lembrou essa minha origem, eu quero dizer que você, em Sobral, diz o seguinte, que uma vaquinha que lhe dá o leite, que lhe dá o queijo, que lhe dá uma cria por ano, e, de repente, pesteou de carrapato. Qual é a solução para o carrapato? Matar a vaca? Você mata a vaca, acaba os carrapatos, mas acaba o leitinho, acaba o queijo e acaba a cria. Mal comparando com a sabedoria do meu povo, não é, o que está acontecendo com o Brasil. Então, você tem defeitos que você resolve. Por exemplo, contrato de gestão. Você pega a Petrobras, como um possível governo meu, a Petrobras terá um contrato de gestão com
com padrões de eficiência transparentemente anunciados. Ela vai ter que ter desempenho A, desempenho B, o critério de recrutamento vai ser necessariamente técnico, porque a política, no meu governo, será feita onde normal que seja feita, no nível político do governo, que é o nível dos ministérios. Isso é o que eu pretendo fazer. Em relação à segurança pública, governador, tanto do ponto de vista federal quanto do ponto de vista dos estados, vivemos uma crise que, por mais que um estado esteja melhor do que o outro ali, você tem uma organização criminosa que comanda vários presídios. Eu pergunto para o senhor, que foi gestor do Estado de Segurança, eu estou falando aí, fazendo um recuo aí de 20 anos. Falhamos na gestão de segurança pública nesse país? Não é que nós tenhamos falhado propriamente ao seu tempo. Apenas o Estado brasileiro, talvez não tenha sido por má fé, não entendeu a gravidade e a complexidade de dois fenômenos que se entranharam na vida brasileira com gravíssima centralidade. E a União Federal, especialmente, fez ouvidos moucos e olhos fechados para isso, ao pretexto de que esse é um assunto institucionalmente entregue aos Estados. E o resultado prático é que esses dois fenômenos tomaram uma centralidade que, basicamente, matam tudo que é trivial e convencional que a gente ouviu falar como política eficiente de segurança pública. O narcotráfico, os seus orçamentos bilionários de dólar, e as facções criminosas. Aqui fica, então, caricato, se não fosse trágico, você dizer, hoje, em Belo Horizonte, tem lá um salve geral, que é como eles chamam a ordem dessas facções criminosas, ultra despudoradas. Combinado com o Natal. Sim, é simultâneo. Assistimos isso em Fortaleza e o comando disso está em São Paulo. Então, diz assim, vamos tocar fogo nos ônibus. E o terror virou a linguagem. E o sistema convencional, portanto, já funcionou. A polícia prendeu, o Ministério Público representou, o juiz condenou, o sistema prisional segrega. E de lá de dentro o comando impune está acontecendo. Então, evidentemente, que o Brasil precisa mudar. E aqui se impõem duas coisas. Com clareza, de novo, nós vamos falar em tese de 95, de emenda constitucional 95, por imposição desta facção, ou quer dizer, agora não é facção, dessa fração da sociedade brasileira, que é o mercado financeiro. Então, repare bem, primeira questão, concepção. O que é que fazem os demagogos? Os demagogos sentem que a população está assustada, está com medo, e impõem aparato, né? Ocupação do Rio de Janeiro. Então, você tem hoje o Exército Brasileiro apontando armas de altíssimo poder letal para mães de família, para jovens, para senhores, para senhoras, que, por sua esmagadora maioria, são trabalhadores decentes, já vivendo numa situação terrível nos morros, nas favelas. Isso a pretexto de que, no meio deles, ali, estão bandidos. Ora, quem está ali é bagrinho. Quem mora na favela é bagrinho. É bucha de canhão que o narcotráfico dá para a polícia fazer estatística e matar, a pretexto de que está enfrentando droga, enquanto o verdadeiro chefão do narcotráfico mora em São Conrado, mora na Barra, mora no Alphaville, em São Paulo, mora no Alphaville, de Fortaleza, como a gente sabe realmente que é o que está acontecendo. Portanto, mudar a concepção. Nós precisamos criar um sistema, não... Tudo bem, o conceito em linha que o Congresso acabou de fazer, mas é só um anunciado de boas intenções. Vocês têm que criar um sistema nacional de segurança, hierarquizado funcionalmente, com divisão de tarefas, em que a própria Guarda Municipal já deveria ter uma primeira e não operacional tarefa de instrumentalizar um sistema nacional de inteligência e contra-inteligência. E aqui a cabeça do sistema seria exatamente isso, unificar os serviços de inteligência das Forças Armadas, que não se comunicam entre si, porque, acreditem, as nossas inteligências sabem tudo. Sabe quem são os comandantes, sabe onde moram, por regra, sabe que tipo de fluxo estão fazendo, e estão ali acanhadas porque... O senhor sabia quando era governador do Ceará? A polícia do Ceará sabe tudo. Agora mesmo, nós estamos tendo lá, cada chacina que tem, não demora 48 horas, os responsáveis estão presos. Sabem tudo, tudo. Pode não conhecer o narcotraficante mor, que muda de identidade, que faz cirurgia plástica e não sei o que e tal, mas as cadeias de comando estão todas mapeadas. O sistema de inteligência do Exército sabe, o sistema de inteligência da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal sabe, das inteligências dos Estados sabem. O que há é uma brutal hipocrisia, porque, por regra, o dispositivo policial não considera razoável dissolver o pacto de não agressão das suas famílias que vivem nos bairros pobres e favelas em nome
não é, de enfrentar um narcotráfico que é financiado pela burguesia brasileira ou pela burguesia estrangeira. Então, assim, eu vou botar o meu pescoço no laço para enfrentar o narcotraficante, que quem financia é o barão lá de Ipanema, que cheira cocaína. Essa é a grande questão. Ministro, agora a pergunta é do Fábio Greck, do Sindifisco. Como é que vai, candidato? Vamos falar sobre tributação. Em 1996, em meio a uma grave crise cambial, o governo isentou de tributação a remessa de lucros ao exterior pelas multinacionais que operam no Brasil. Passados 22 anos, a medida continua em vigor. Com isso, o Brasil perdeu poder de barganha com os demais países para realizar acordos de tributação, para exonerar de tributos no envio para o Brasil, o lucro das empresas brasileiras que operam no exterior, já que oferecemos essa vantagem de maneira unilateral a todos os países do mundo. O que o senhor pretende fazer para acabar com essa distorção tributária? Como toda pergunta inteligente, traz a semente da resposta. O Brasil precisa resolver a simples pergunta de onde virá o dinheiro para a gente qualificar a política nova de segurança pública, para qualificar a política de saúde, para qualificar a política de educação e, fundamentalmente, dizer de onde virão as energias para retomar o desenvolvimento do país de maneira a responder essa tormentosa questão do desemprego aberto e da informalidade que já atinge 50 milhões de compatriotas nossos, entre informais e desempregado aberto e pessoas que desencantaram, né, de buscar emprego. Nós estamos nos aproximando de criminosos 50 milhões de pessoas. E aí, evidentemente, que a lei do menor esforço indica aquelas coisas que estão em linha com as boas práticas internacionais, porque simplifica um pouco o debate com uma fração da elite que é extraordinariamente egoísta e que pouco se importa se o nosso povo está morrendo nos hospitais, desde que o rentismo seja remunerado na conta abusiva com o que tem acontecido no país. E o que está em linha internacional que o Brasil subtributa? Lucros e dividendos, sejam eles para remessa ao estrangeiro ou não, só o Brasil e a Estônia não cobram. Heranças, que no mundo vai de 29% a alíquota mínima para as grandes heranças dos Estados Unidos a 50% em alguns países nórdicos, o Brasil cobra 4%, menos o Ceará, que cobra 8% no teto do que a Constituição permite, e não por acaso o Ceará é o estado mais líquido fiscalmente do Brasil, né? Evidentemente sendo um dos mais pobres, porque senão vão lançar na minha cara as graves contradições de um estado paupérrimo como o meu estado, mas que tem conseguido, né, números absolutamente excepcionais, não só do ponto de vista do Estado meio, saúde fiscal, composição de dívida, etc., etc., como políticas públicas. Não é? O Ceará triplicou está quase chegando perto de triplicar o efetivo policial entre o meu governo e o atual governo. O Rio Grande do Sul, hoje, os brigadistas são metade do efetivo que o Colares, meu colega da época, tinha. Porque o Rio Grande do Sul foi quebrado por essa política estúpida que quer enfraquecer o Rio Grande do Sul, assim como Minas Gerais, assim como o Rio de Janeiro. E vamos ter clareza, São Paulo passa 4 anos, os últimos 4 anos, sem reajustar salário de funcionário público. E São Paulo passou 8 meses sem honrar as frações da sua dívida com a União, baseado no liminar que caiu, e, ao cair, aquele vencido foi colocado para pagar no fim do prazo. Assim é moleza. Assim, o Ceará está com as suas continhas todas em dia. Então, o que é que nós precisamos fazer? Então, põe em linha o Brasil com tributação mais progressiva sobre herança, tributação mais progressiva sobre renda. Temos que diminuir os impostos sobre os trabalhadores, que pagam a carga tributária absolutamente selvagem, sem nem saber, porque é incidente indiretamente sobre o consumo, que é mais fácil, né, e mais injusto e mais perverso, e diminuir também as incidências sobre classe média, especialmente na progressividade do imposto de renda, que eu fiz quando ministro da Fazenda, ajudado pelos auditores fiscais lá, eu criei uma alíquota de 35% e diminui a alíquota para a classe média. Foi eu virar as costas, o Fernando Henrique revogou isso. Então, o Brasil tem alternativas para consertar, só que é mais fácil falar do que fazer. O líder nas pesquisas terá dito hoje aqui que não vai tributar fortuna, nem herança, não sei o que e tal. Pois é. E esse é o debate. E se ele não vai, de onde é que vai vir o dinheiro para resolver o buraco das contas brasileiras? Que é o maior da história. Só essa brincadeirinha aí, para preservar os interesses dos acionistas minoritários, que estão no setor financeiro, subsidiando o diesel com corte de gastos em saúde e educação, a brincadeira é de 14 bilhões de reais e contando. O que quer dizer que o próximo presidente da República vai tomar posse com um déficit primário ao redor de 150 bilhões de reais. Aí pega um translocado desse, um boçal, né, despreparado, e desorienta o debate dessa forma. Esse é o problema.
E os democratas temos que dizer claramente, um boçal despreparado. Porque, tudo bem, quem vai decidir isso é o povo. Mas os democratas, aqueles que amamos as liberdades democráticas, temos obrigação de extirpar esse câncer enquanto ele ainda pode ser extirpado. Por favor, Paulo. A autonomia do Banco Central é considerada um mecanismo, considerada por gente de mercado, alguns da academia, enfim, como um mecanismo que poderia baixar os juros ao dar uma garantia de exercício da política monetária. Bom, a gente sabe que o senhor é veementemente contra a autonomia do Banco Central. Como os juros do Brasil, que ainda estão entre os mais altos do mundo, ainda que se tenham reduzido muito, como é que os juros vão se reduzir no seu governo? O senhor vai determinar para o Banco Central que ele baixe os juros? Não, claro que não. Repare uma coisa, desde uma certa madrugada que o Banco Central brasileiro opera de forma criminosamente autônoma. Autonomia quer dizer o seguinte, num primeiro momento, entregamos ao Jorge Soros, o Banco Central brasileiro. No segundo momento, entregamos ao Banco de Boston. No terceiro momento, entregamos ao quinto nível do Bradesco. E, neste momento presente, entregamos ao Itaú. Isto é o que se fala autonomia do Banco Central. Vamos ter clareza disso. No mundo inteiro, isso é crime. Esse trânsito de gente da iniciativa privada para o setor público e do setor público para ganhar dinheiro no setor privado, carregando informação privilegiada, esse Maílson da Nóbrega já vive disso, decrépito como está, produziu inflação de 84% num mês no Brasil e vira consultor, porque não é consultor de coisa nenhuma, é traficante de informação privilegiada, de política de câmbio, de política de juro, que é o que tem assaltado o Brasil esses anos todos. Então, repare bem, eu sou a favor de que o Banco Central seja mandatado por um presidente da República eleito pelo povo para perseguir a menor inflação a pleno emprego. E qual é o exotismo da minha proposta? Isso está em linha com as boas práticas da maioria esmagadora dos países civilizados do planeta Terra. Mesmo que eleve a inflação atual... Desculpa, o senhor acabou de ouvir o que eu acabei de dizer. O Banco Central brasileiro, no meu governo, será mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Aí botei um argumento, em linha com as melhores práticas da esmagadora maioria dos países civilizados do planeta Terra. Então ele vai ter duas metas, não só metas de inflação. Tem que botar um olho no gato, outro no peixe. Ele tem que olhar para a inflação e tem que olhar para o emprego do povo. Mas o senhor acha que isso funciona? Isso funciona? Pergunta ao Fed norte-americano, porque essa é a política do Mas o Brasil não é os Estados Unidos. Quer dizer, aqui não, o Brasil é melhor do que os Estados Unidos nesse aspecto. Porque os Estados Unidos têm um problema de déficit primário crônico, estrutural, invencível, que é financiado secularmente pela emissão do dólar. Mas não tem inflação. Sim, agora não tem inflação. E o Brasil tem? Agora não, mas já teve. E recentemente a gente andou flertando com a inflação. Ninguém flertou com a inflação, isso é mentira. Isso é mentira. A inflação de 2 dígitos não é inflação? Não, não é inflação, é mentira. Projetou-se uma inflação de 11 pontos por uma razão e somente uma. Nada que o Banco Central enfrente com taxa de juros. Isso é mentira, nós estamos todos intoxicados com essa mentira. Por que eu estou querendo dizer? Qual é a inflação que projetou-se sob o governo Dilma a justificar a política de juros de 14,25%? Uma mudança de patamar que acontece ciclicamente no Brasil da taxa de câmbio. Então, vamos botar o nosso povo na jogada. É assim, ninguém compra dólar, mas a gente come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência para o pão que a gente consome. Portanto, a gente tem que comprar trigo de fora. Tudo que a gente compra de fora paga com dólar. Se o dólar sai de 2 para 4, como aconteceu com a Dilma, o preço do pão tende a dobrar no curto prazo. O Brasil abriu mão de uma política industrial de comércio exterior, intoxicado com essas pusilanimidades ideológicas que nos vendem como ciência boa, e nós hoje importamos dos fármacos brasileiros 80%. Então, eu precisava de R$2 para comprar $1 de Tilenol. De repente, eu preciso, do dia para a noite, não mudou nada, eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. O Tilenol dobra de preço. O Brasil não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil adotou a linda, extraordinária política Pedro Parente / Michel Temer. Cadê a madeira? Né? Não tem madeira aí? Né? De exportar petróleo bruto barato e importar diesel e gasolina em dólar. Aí papoca o dólar, explode o dólar, o preço da passagem de ônibus imediatamente é tensionado para cima, e aí sobe a passagem de ônibus. Qual é o efeito, meus companheiros, meus compatriotas? Eu desafio um acadêmico da banda deles, chama qualquer um deles para conversar comigo, e a pergunta simples é: qual é o efeito da taxa de juros
sobre um preço que subiu once and for all porque mudou a taxa de câmbio. Dá-se um silêncio. Eu autorizo qualquer um que me conteste aqui para a gente entabolar o raciocínio. E a gente fica repetindo essas coisas. Aí depois tem um outro tipo de preços administrados pelo governo. A Dilma mete um tarifaço de 72% na conta de energia elétrica. Em São Paulo, no dia seguinte que se reelege e toma posse, esse imediatamente é insumo para tudo. Há uma pressão no IGPM, que é o indicador que o Fernando Henrique criou, para dolarizar as tarifas, para entregar o capital estrangeiro. E o resultado prático, qual é? Vai para o índice de inflação, o preço administrado pelo governo. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um decreto do governo que diz o seguinte: o quilowatt-hora que era 100, agora é 172. Mete a taxa de juros em cima, efeito? Zero. Mas e o período que essas tarifas públicas ficaram congeladas? Não mude de assunto. Não, estou falando dos preços dos combustíveis ficaram não, congelados. Primeiro degluta o que eu acabei de dizer. Não, eu degluti. Agora vamos falar de outro assunto. Como é que se administra tarifa pública? Então, primeiro ela congelou, ela interveio no preço da energia. Errou totalmente. MP 500. Errou totalmente. Quem tem que defender a 579. Dilma não sou eu. Não, eu não estou criticando também, só estou constatando a realidade. Eu critico. Repare bem. Quanto é que deve ser a tarifa de energia elétrica num país como o nosso? Deve ser custo de produção, remuneração do imobilizado, do investimento, amortização, né, da depreciação e lucro, em linha com os competidores internacionais, se os houver. Em setores não concorrenciais, é preciso ser um preço administrado pelo governo, porém, em cima de uma planilha de custos, transparentemente validada pelo mercado. E aí eu gosto dessa crítica. O mercado cumpre um papel muito relevante. Tudo bem. Agora vem o seu Pedro Parente, / Michel Temer, com licença da má palavra, né? E faz assim: o Brasil deixa 40%, quase 35% da sua capacidade de refino ociosos, as fábricas paradas, vende petróleo bruto barato, em real, em dólar, claro, e compra gasolina, óleo diesel, lubrificante do estrangeiro. E, ao invés de cotar 80% do petróleo do Brasil, do insumo petróleo, ainda é nacional, produzido em real, ainda que tenha custos incorrentes de câmbio, por algumas coisas de royalties que a gente não tem, fretes, etc. Parte substantiva é assim. Então, na prática, o barril de petróleo da Petrobras, impostos, inclusive, dá $33. O que é que o senhor Pedro Parente está fazendo? Cobrando $75, porque está referindo o preço não a custo nacional, mas a preço especulativo do mercado de petróleo de Roterdã, do circuito internacional. Que isso? Aí vem uma depreciação cambial que está ocorrendo, eu quis brincar, mas ela está ocorrendo por uma razão. O Brasil, contra o que eu andei falando nesses últimos 12 anos, infelizmente para amigos, agora para adversários, o Brasil está perdendo uma janela de oportunidade de ouro, que foi, em 2008, para esconjurar a crise, os americanos trouxeram a taxa de juros dele, que é baliza para o mundo, para zero ou negativa. Então, nós estamos há 10 anos com a taxa de juros no mundo a zero negativa, e esses pilantras aqui do Brasil dizendo que a nossa taxa de juros tem que ficar alta. Por quê? Porque a inflação é alta. Mas juro, meu irmão, parece que você não ouviu o que eu falei. Juro só funciona contra a inflação se o componente inflacionário for excesso de demanda. Também ninguém precisa ser economista para entender. Minha base produtiva é capaz de produzir 100 e o meu povo tem renda mais crédito na praça capaz de comprar 120. Aí você tem o que a economia chama de hiato de produto, dá-se uma espécie de leilão, o preço sobe, tira os 20 mais pobres e acomoda o negócio. Aqui, isso é o bicho eu conheço, eu fui ministro da Fazenda, ou havia hiato de produto, porque nós estávamos com 100% de capacidade instalada ocupados, trabalhando a 3 turnos, e havia ágio quando eu assumi o real. E aí só tinha uma saída, choque de oferta, ou então íamos perder o real das mesmas doenças que mataram lá atrás o cruzado. Eu tenho essa honra de ter ajudado o Brasil a enfrentar isso pelo caminho oposto dessa mistificação que está destruindo nossa pátria. Pois bem, hoje, meu irmão, minha irmã querido, hoje 30% da capacidade instalada da indústria brasileira estão ociosos. Então não tem sobredemanda.
Não adianta encarecer o crédito, porque não é por demanda excessiva que a economia brasileira teve momentos de tensão inflacionária. É só ver o que está acontecendo. O governo subiu energia 70%, subiu o botijão de gás de cozinha uns 90% nas costas do povo, empurramos 1.400.000 famílias para voltar a usar álcool e lenha na cozinha. O governo brasileiro empurrou essa política de combustível, que sobe de 2 e pouco para R$ 5,00 a gasolina na bomba, que é insumo para os taxistas, e a inflação é 2,56%. Por que a inflação é 2,56%? Porque a economia está indo para o vinagre. Não tem demanda. Todos os preços livres estão despencando, nós estamos destruindo empresas. O Walmart está indo embora do Brasil. Enquanto isso, vamos desfocar aqui o dia a dia. Olha essa estupidez. Em 1980, o Brasil tinha 30% da sua riqueza extraída da indústria. E essa indústria nacional brasileira, em termos absolutos, equivalia à China, Coreia do Sul, Malásia, Singapura e Vietnã, os chamados tigres asiáticos, e ainda sobrava um tanto. Hoje, brincando desta estupidez ideológica que nos vendem como ciência boa, intoxicaram toda a nossa elite, o que está acontecendo? Aquilo que era 30% do PIB industrial, hoje é 11%. E a indústria chinesa é 7 vezes quase a indústria brasileira, no mesmo período. Quem está certo, eles ou nós? Ministro, eu queria saber, primeiro, qual seria a sua política de combustível para o combustível e, segundo, reforma da Previdência. Qual é a sua proposta? Sobretudo em relação ao setor público. A gente vê hoje números assim discrepantes quando a gente compara, por exemplo, a aposentadoria do Judiciário, 18 mil em média, Legislativo, 26.800, e quanto a gente pega... Não, o Legislativo, eu fiz a pesquisa antes de vir para cá. E, em contrapartida, a gente tem 30 milhões... do INSS com salário mínimo, R$ 954. Então, como resolver isso se o senhor vai combater privilégios? Voltando primeiro, política de combustíveis e depois Previdência. Qual é a política de combustível óbvia? Óbvia, se a gente botar inteligência e não interdição ideológica e vassalagem ao setor financeiro internacional e local. É custo de produção, mais imobilizado remunerado, mais depreciação, mais lucro em linha com os competidores internacionais de porte semelhante. Na prática, um litro de gasolina, por esta política, custaria entre R$ 2,80 e R$ 3,00, com a Petrobras ganhando dinheiro na ponta do combustível. E aí, evidentemente, nós temos que verticalizar a produção no Brasil para ganhar cada vez mais escala e eficiência nesse aspecto. Em nenhuma circunstância o Brasil suporta encavalar no preço da bomba variação cambial mais mercado spot de especulação com petróleo no mundo. Aliás, a razão institucional de ser da Petrobras, que os visionários do passado, contra todos os estudos que diziam, olha as nossas prostrações intelectuais, o mal que faz, todos os estudos internacionais, missão russa, missão americana, diziam que o Brasil não tinha petróleo. Ali, em 1950. Aí um maluco chamado Monteiro Lobato insistiu que tinha, e um homem da política sabia que tinha. Getúlio Vargas foi assassinado ou se matou, se autoimolou, para fazer o nosso país virar essa potência que é. E hoje nós simplesmente estamos abrindo mão dessa vantagem estratégica e institucional, razão de ser dessa coisa, em linha com 80% do mundo. Nós agora fizemos a canalice, desculpe as palavras, para quem conhece as coisas, não pode usar outras palavras. Essa gente que governa o Brasil entregou o campo de Carcará a uma empresa estatal da Noruega por $1,50 o barril, mais barato do que uma lata de Coca-Cola. Quando nós fizemos com a lei de partilha Libra, 41% foi o retorno para o Brasil. Amanhã tem vários blocos de petróleo para fazer, no máximo 8%, 9%. Nós estamos sendo assaltados. Não há outra, nós estamos sendo assaltados como sociedade, como futuro do país, nós estamos sendo assaltados. E nada explica. Previdência. Este sistema de repartição que está aí é irreformável. Então, a elite brasileira, empurrada por essa mesma mistificação, propaganda, afirma, com o artigo definido A, que o Brasil precisa a reforma da Previdência. Que reforma da Previdência? Vamos lá. Vamos supor a última versão da reforma da Previdência, chamada com artigo definido A, do senhor Michel Temer. Eu gosto de estudar as coisas. A última versão economizariam
economizaria 360 bilhões de reais em 10 anos. Sabe quanto foi o déficit da Previdência no ano passado, por causa da DRU? 180 bilhões de reais. Isto é reforma? Aí o mundo inteiro, aí o mercado, não sei o que e tal. O Brasil ia economizar com a perversão de empurrar uma idade mínima para trabalhador rural do semiárido, para trabalhador do Vale do Ribeira, para trabalhador da metade sul do Rio Grande do Sul, para trabalhador do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que não bota em 62 anos, uma idade mínima de 65. O Brasil, nesta reforma, ia impor a um policial e a um professor trabalhar 49 anos para ter direito a acessar a aposentadoria integral, e não se mexeu num único privilégio. Com toda esta selvageria, o Brasil economizaria 360 bilhões, a última versão, 362 bilhões em 10 anos. E o déficit foi de 180. Isso é reforma? Pergunto simples. Não é reforma coisa nenhuma. E não é por quê? Porque esse sistema é irreformável. Explica-se que também o povo não quer, quer dizer, o povo, as elites, as associações não querem entender. Basicamente é o seguinte: esse sistema de repartição na América Latina só remanesce em 3 países. E, sob esse ponto de vista, nós não estamos em boa companhia: Argentina e Venezuela. Ambos em processo agônico, sob o ponto de vista macroeconômico, a Argentina e a Venezuela, entre outras razões, por causa disso. Então, o Brasil, a Argentina e a Venezuela insistindo. Eu posso descontar no outro assunto? Qual é, então, a sua proposta para a Previdência? Vamos entender o problema primeiro. Porque se a gente não faz o diagnóstico correto, a terapêutica não será percebida. Pode descontar de tudo mais, porque isso aqui é um ponto. Então, repare, a lógica do sistema de repartição é juventude demográfica e alta formalidade no mercado de trabalho. Resultado, quando a gente montou o sistema, eram 6 trabalhadores ocupados por um aposentado com expectativa de vida inferior a 60 anos. Funciona. Hoje nós temos, pela robótica, pela informática, pela informalidade, pela automação, pelo desemprego de massa. Só o terrorismo do Michel Temer botou 1.700.000 contribuintes do INSS para fora do sistema. Só o terrorismo que eles fizeram agora. Tudo de propósito. Nada disso é incidente. Nada disso. Tudo assalto aos cofres da nação brasileira e ao futuro da nossa pátria. E isso é o que está acontecendo com a nossa nação. Resultado prático: nós temos 1,5 trabalhador ocupado, estatisticamente, para financiar uma aposentadoria de 73 anos. Isso não é reformável. Então, eu estou propondo um debate em que a gente crie um novo sistema, que para o futuro será de capitalização, que eu defendo público, sob o controle dos trabalhadores, vigiado por agências de risco para a eleição das aplicações. Porém, a grande questão aqui, que os estudiosos querem destruir a proposta, é que a transição é muito difícil. Eu sei, fácil é dar aula de sociologia, como Fernando Henrique Cardoso, né? É difícil mesmo. Agora, é a única forma do Brasil fazer uma reforma que sinalize no tempo para um desenho institucionalmente faz. Isso se faz em 3 pilares. Encerro. Primeiro, segregar do orçamento da Seguridade Social todos os benefícios de pessoas que não contribuíram. E a determinar que isso é tarefa do Tesouro, coisa que o Constituinte de 88 errou. Não pelo mérito, foi bem intencionado, mas botamos 10 milhões de trabalhadores rurais para receber sem ter contribuído. As bases atuariais da Previdência quebraram só neste passo de outros tantos. O que eu proponho? É que todos os brasileiros tenham direito a um salário mínimo, como um programa de renda mínima cidadã, independentemente de qualquer condicionalidade. Contribuiu ou não contribuiu. Transparentemente segregado do orçamento atuarial da Previdência. Um regime de repartição, mantendo esse daí em extinção, pelo prazo que nós conseguimos negociar, porque aqui depende. Se a gente, teoricamente, fizesse um grande acordo e estabelecesse um limite de 4 salários mínimos como teto para o futuro, sem mexer no direito de ninguém, você poderia, né, atenuar essa transição, ou 3 salários mínimos. Idealmente, você podia atenuar mais ainda os custos explícitos dessa transição seriam perfeitamente palatáveis, e, a partir daí, todo mundo, um regime único para todo mundo, servidor público ou privado, preservado os direitos adquiridos. E não é por generosidade minha, é que os privilégios no Brasil são das corporações do setor público, que detêm o monopólio de julgar as reclamações sobre isso. Então, se você retroagir qualquer providência para mexer no direito de um promotor, de um procurador da República, de um juiz, ele simplesmente vai achar um caminho de uma ação declaratória, declarando nula. É muito melhor você dar transparência a essa contradição brasileira, que, aliás, está escrita na Constituição, que é irretroativa à norma que fira direitos adquiridos, e aí projetar para o futuro. Quanto mais excelência houver no entendimento, mais rápido nós chegaremos ao ideal.
Quanto menos excelência no acordo de partida, menos chegaremos, mas chegaremos numa situação e noutra. E aqui os custos de transição eu estou estudando. E são praticáveis, não são aberrações, não. O senhor falou aí, o senhor já criticou... O Bolsonaro fez a proposta dele aqui, não? Hã? Não. Ele disse que tinha... Vocês estão rindo de quê? O cara não é candidato a presidente, que nem eu? Agora, o senhor já criticou o ex-presidente Fernando Henrique, a ex-presidente Dilma Rousseff, o senhor tem críticas ao PT, É ao engraçado, PSDB... vocês fazem as perguntas para mim e não querem que eu responda. E eu que sou culpado. Mas o senhor vai ter que governar com os outros partidos também, Claro. porque o PDT é um partido que não tem maioria no Congresso para isso. Como é que o senhor vai fazer? Como é que o senhor vai chamar esses partidos para um diálogo? Primeiro, uma vez que o senhor já perdão. chamou de essa gente todo o espectro aí da política. Não, todo espectro E não. sim, o Bolsonaro respondeu sobre isso. Foi? Sobre a relação no Congresso. Não, com o Congresso não, estou perguntando da reforma da Está falando Previdência. da reforma da Previdência. É. A reforma com o Congresso eu vou buscar no YouTube para ver. Repare bem, Todo Denise. mundo fala muito do seu temperamento, né? Que o senhor é muito explosivo. E eu Né? sou- Esse diálogo com o Congresso. Então, o diálogo com o Congresso, eu sou ex-congressista, fui o deputado federal mais votado do Brasil, fui governador do Ceará, tive unanimidade na Assembleia, fui prefeito de Fortaleza, tive unanimidade na Câmara, fui deputado estadual de oposição, fui deputado líder do governo, ninguém acumulou a experiência que eu tenho. E assim, você acha que alguém seria o governador mais popular do país se fosse esse maluco que alguém quer produzir? Você acha que alguém, tendo sido ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, qual foi o disparate que eu cometi? Está aí a história. Hoje em dia tem YouTube para tudo, tem Google para tudo. Qual foi o disparate que eu cometi como governador do 8º Estado brasileiro? Isso tudo é versão, porque não podem dizer que eu sou picareta. 38 anos com essas oportunidades todas, nunca respondi por um mal feito, nem por corrupção, nem para ser absolvido. Agora, o diálogo está mais difícil, não está? Um minuto só. Não, está mais fácil. Está mais fácil. Repare bem, vamos entender a história brasileira para entender a natureza do problema. A natureza do problema não é de habilidade. Porque o Fernando Henrique teve tudo no primeiro mandato e se ferrou no segundo mandato, e sendo o mesmo príncipe encantador de serpentes que ele sempre foi. O que é que mudou de um lado para o outro? É que se desconstituiu a base popular e a coesão do povo ao redor dele, que no primeiro momento permitia a ele propor o que quisesse e ele não propôs nada para a gente justificar que a culpa é do Congresso. Isto é uma grande mentira da elite brasileira. Quer dizer que eu absolvo as contradições do Congresso? Não. Não absolvo, eu fui parlamentar, fui deputado federal. Foi o pior momento da minha vida pública, eu me desencantei rapidamente. Eu peguei no tempo que estava em plena comando da Câmara o Michel Temer e o Eduardo Cunha, batendo bola um com o outro para roubar a nação. Não é? Eu fui processado por ambos e um já está na cadeia e o outro vai. Simples assim. Vocês estão duvidando? Acharam 23 milhões de reais agora na conta do coronel compadre, coronel amigo que pagou a conta, tudo documentado, da filha dele. Aí todo mundo fica chocado. Como é o Ciro, um temperamento. E é isso, por elegância, agora nós vamos deixar tudo isso acontecer. Nossa gente morrendo como mosca nos hospitais, nossos jovens sendo assassinados como mosca nas periferias, e nós, por uma elegância, uma aristocracia, que não é um pedido do povo, não. Isso é um medo de quem tem rabo de palha e quer que a gente cumpra um acordo, que é o acordo da máfia, a omertá. E eu não pertenço à máfia. Então, eu não tenho omertá para mim. Eu vou contar a história para quem quiser ouvir. E pago e arrosto as consequências. Mas vamos lá. Como é que se governa um país como o Brasil, que adotou o sistema presidencialista? Esse é o que nós precisamos entender. O sistema presidencialista traz em si a semente do impasse. Por quê? Porque um órgão detém o monopólio do desenho institucional e não tem nenhuma responsabilidade com a saúde da economia, nem com a sanidade, com a regularidade do serviço público. Então, a tendência deixada entregue ao lobismo, aos grupos de pressão, é baixar imposto e aumentar a despesa. Eu assisti, na minha legislatura, num dia revogar a CPMF, que pode receber qualquer crítica, não estou falando de se é bom ou ruim, tiraram do orçamento do dia para a noite 70 bilhões de reais. 8 dias úteis depois, regulamentaram a emenda 29, que impõe mais uns 60 bilhões de reais de gasto com saúde. Fecha essa conta no orçamento da Bélgica, da Dinamarca, dos Estados Unidos. Não fecha. Então, isto é inerente ao nosso desenho institucional. Como é que você mitiga isso? Primeiro, propondo antes, sair do deixa que eu chuto caudilhesco, personalista, que a gente vive falando dos outros, mas o Brasil é uma república muito parecida a qualquer república de bananas dessa, sob esse ponto de vista dos maus costumes políticos. Veja o que está acontecendo na nossa pátria hoje em dia e vocês vão entender porque. Então, propor
e a imprensa tem um papel indispensável, e vocês estão cumprindo esse papel aqui, tem que exigir ideia. Que história é essa de vai, deixa que eu chuto, e pronto, aí se elege e precipita o país numa crise monstruosa que está atrasada, porque os números não mentem jamais. Segundo, desde o general Dutra, Denise Rotenburg, você é muito jovem, todos os presidentes brasileiros se elegeram com minoria no Congresso. O próximo Congresso brasileiro, nenhum partido terá pouco mais do que 10% dele. Nenhum, não é o meu. Dado que o Congresso tem 513 mais 81, vamos tirar só a Câmara, o partido que vai fazer mais vai fazer 60 deputados, e olhe lá. E provavelmente o PDT fará esses 60 deputados, se eu tiver isso na minha proposta. Já tem 21, né? Enfim. Então, primeira lição do nosso passado, propor na primeira hora. Então, todos os presidentes tinham uma minoria, mas tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a um ano. Por que não faz reforma o Fernando Henrique? Porque não tem proposta. O que ele fez no primeiro ano? Ele passou a reeleição, que era uma contradição pesadíssima contra as nossas tradições, e ele, quando quis, passou a reeleição. Mas o que ele fez? Ele aumentou a carga tributária de 27% para 36,5% do PIB. E a elite, hoje em dia, todo mundo ainda hoje bate palma, porque nós vivemos intoxicados por propaganda. Ou isso é verdade ou não é. O Lula, que proposta fez de reforma? Não, a culpa é do Congresso. O Lula fez uma proposta de reforma e o Congresso, do reacionário, fisiológico, clientelista, não fez, não tinha, não tem concepção, não tem projeto. O Lula manteve rigorosamente. Não estou atacando, não. Fez a quebra do monopólio? Não, o Fernando Henrique fez uma coisa só. Extinguiu a distinção entre empresa nacional de capital nacional e empresa estrangeira. Simples e puramente. Quando o mundo inteiro caminha na direção oposta, ele fez isso na Constituição, só isso, no primeiro ano. Por isso que eu rompi, eu ajudei a fazer o real, era o único governador do PSDB, rompi e fui para a oposição sozinho, sem ninguém querer entender. Então, a segunda providência é propor na primeira hora. A terceira, o Pacto Federativo dilacerado predispõe um novo pacto de governadores e de prefeitos no Brasil, em troca de uma grande concertação ou de um grande redesenho da sanidade das contas públicas brasileiras. 27 estados somos, 17 já estão quebrados. Então, Minas Gerais não tem saída sem apoio da União, Rio Grande do Sul não tem saída, Rio de Janeiro não tem saída, e São Paulo vai para lá também. Rio Grande do Norte está ferrado, e por aí se generaliza. Então, é possível, porque o eixo de gravidade real da política brasileira, sem desmerecer os partidos, sem desmerecer as lideranças, está nos governadores, na federação e nos prefeitos. E quarto e último, se de todos esses esforços o entendimento não for possível, naquilo que restar de impasse, convocar o povo a votar diretamente, através de plebiscitos e referendos. Ou você acha que algum dia o Congresso da Suécia, da Dinamarca, da Noruega ou do Brasil vai votar contra privilégios de poderosos para atender as crianças que estão jogando bola de gude na rua? Então é preciso trazer o povo para maduramente votar. Durante a campanha, aqui falando de campanha, como é que o senhor pretende avançar sobre os votos dos lulistas sem absorver a rejeição que ele tem em relação à outra parcela dos eleitores? Aí todo cearense é meio gaiato, eu vou dizer, você tem ataque em Transilim e defende em zigue-zague. É o que o senhor tem feito até agora. É, exatamente, pronto, é isso, então está explicado. Pronto, pode descontar o resto do tempo. Um dia dá uma cacetada, Não dou cacetada, porque quer entender qual é a minha coerência? É falar aquilo que a minha convicção e a minha consciência e o meu patrão merece que eu fale. E meu patrão não são as corporações, o meu patrão não são os grupos de interesse, o meu patrão é o povo brasileiro. Isso é simples de entender. Então, se vocês dizem, qual é a coerência do Ciro? Por que o Ciro ajudou a fazer o Plano Real e rompe? Por que eu aceito ser ministro do Lula e o PSDB vai contra? Por quê? Porque, na minha convicção, isso é dos arquivos do Correio Brasiliense, está tudo isso documentado. O PSDB e o PT foram as duas melhores crias da redemocratização brasileira e eles tinham obrigação de cooperar se o prevalecente ali fosse o interesse público. Tinham obrigação de cooperar. Como a paróquia de São Paulo deu a eles o privilégio de monopolizar, eles brigaram. E, ao brigarem em São Paulo, onde as coisas já estão muito melhores por média do que no Brasil, eles simplesmente produziram essa contradição de coxinhas e mortadelas, ao limite que chegamos hoje, para o Brasil inteiro. Aí chegava na Bahia, toda a oposição ao Antônio Carlos Magalhães, PSDB e PT, juntos.
E o PT daqui e o PSDB daqui de Brasília, de São Paulo, não pode. No Ceará, nós estamos aliados, o PT a vida inteira, o PCdoB a vida inteira, porque nós estamos enfrentando o coronelismo, que eu acho engraçado, inclusive, hoje em dia, a gente enfrentando o coronelismo lá. Mas não, todo mundo obrigado a replicar essa contradição, dando centralidade ao velho Brasil corrupto e fisiológico. E aí isso é picarético, para usar um neologismo. Veja bem, o líder do governo Fernando Henrique no Senado chamava-se Romero Jucá. O líder do governo Lula no Senado chamava-se Romero Jucá. O líder do governo Dilma no Senado chamava-se Romero Jucá. E o líder do governo Michel Temer no Senado chama-se Romero Jucá. Não há a menor chance. Nenhuma chance. Eu estou só explicando. Veja bem, vamos compreender aqui esse pragmatismo. Deu certo? Pergunta simples. Deu certo? Se deixar a porta aberta, vem abanando o rabo. Mas está avisado que por essa porta não entra. Ladrão do PMDB vai me fazer oposição. Pronto, falei outra coisa. O cara é esquentado, sou esquentado para certos assuntos. Certos assuntos. O Brasil precisa demarcar o campo porque eles viraram um elemento de destruição da institucionalidade brasileira. São grandes demais, apenas se reúnem para chantagear o poder, destruíram a condição do Fernando Henrique. Fernando Henrique foi o PSDB, companheirada, foi escorraçado do poder nacional brasileiro, nunca mais ganhou uma. Parece assim que eles acertaram em tudo. O PSDB perdeu as eleições todas, do fracasso do Fernando Henrique, segundo governo, primeiro dia, até hoje. Nunca mais ganharam uma. E o PT deu certo? Esse pragmatismo deu certo? Olha o que é que está acontecendo, para não me obrigar a comentar. Olha o que é que está acontecendo. Um maior líder popular do país preso. Isso é outro assunto. Quer perguntar sobre isso? De novo, é uma mera constatação. A minha mera constatação é que esse modelo de transigir com o lado quadrilha da política brasileira é fracasso certo. Quer dizer que não transigir é sucesso certo? Não. Mas quer dizer que nós precisamos experimentar outro caminho. E é o que eu vou fazer. Ministro, a gente vai ter que pular o Paulo ali, a gente vai passar a palavra para a Cândida Capozelli aqui, que é vice-presidente do Sindifisco. Ela vai fazer a última pergunta para o senhor antes das considerações finais. Já acabou? Ainda não, candidato. Agradecer a sua presença aqui no nosso evento, represento o Sindifisco Nacional, e junto com o Correio Brasiliense, esse ciclo de entrevistas com os pré-candidatos. Isso é muito importante para esclarecer toda a sociedade. Bem, a Receita Federal, o senhor sabe, tem tido um importante papel em todas essas operações de combate à corrupção, no caminho do dinheiro, investigando o caminho do dinheiro e municiando o Ministério Público. O senhor sabe muito bem que nós, auditores fiscais, precisamos de garantias e prerrogativas, certo? Então, a minha pergunta para o senhor, essas garantias e prerrogativas são justamente para nos defender de possíveis interferências políticas, certo? Que venham mitigar o nosso trabalho. Tá? Então, a minha pergunta para o senhor é a seguinte. Num eventual governo seu, o senhor pretende fortalecer e dar autonomia para a atuação da Receita Federal e dos auditores fiscais no combate à sonegação e corrupção? Sim. Fale sobre isso, candidato. Veja, esse negócio de autonomia e tal, eu já ia perder uns votinhos aqui, né? Porque é assim, qualquer um pode ser presidente da República, desde que o Banco Central pertença aos bancos, travestido de autonomia, a Receita Federal tem autonomia, a não sei quem tem autonomia, a universidade tem autonomia, e ninguém produz receita, e todo mundo produz despesa, e o fisco é que vai ter que pagar esse negócio aí e tal. Então, o que eu acho é que nós temos que dar muito valor ao nosso voto, escolher muito cuidadosamente o nosso presidente ou presidenta, escolher muito bem o nosso deputado, a nossa deputada, a nossa senadora, o nosso senador, para não falar nos governadores, deputados estaduais, porque a gente está vendo aí no que é que dá se a gente esquece o nome até do deputado em quem votou 3 meses depois. A propósito, completando a questão anterior, eu estou procurando nuclear, vamos dizer, os guardiões da lei, no meu caso, é uma idealização que eu faço para o primeiro ou para o segundo turno do PSB e do PCdoB. Não falo no PT para não levar pancada, porque eles têm um candidato, o candidato já está eleito,
e não precisa de ninguém, e então eu respeito isso e está tudo certo, não tem problema nenhum. Então, idealmente, nós precisamos ter o que o Gramsci chamava de hegemonia moral e intelectual. A partir daí, a negociação tem que ser feita com habilidade, com inteligência, com a qualidade do objeto negociado é que deve orientar, até porque você vai amanhã, eu vou propor um imposto sobre uma tributação progressiva sobre heranças, vamos ver quem vota a favor e quem vota contra. Vou propor lucros e dividendos, vamos ver quem vota a favor, quem vota contra. E se não votar, eu respeito, eu sou um democrata. Mais do que isso, eu sou parlamentarista. Sou parlamentarista. É claro que o povo farejou, que às vezes que o parlamentarismo entrou em voga foi para fazer golpe contra a vontade popular, então eu compreendo a questão popular. Porém, a forma como você acaba explicitando me permite garantir, porque eu conheço bem a Receita Federal. Tive a honra de trabalhar consigo, não é? No primeiro dia que eu tomei posse, você estava em greve, você é muito jovem, não estava lá ainda, não é? Estava em greve, e o primeiro item da pauta era ser recebido pelo ministro. E era tanta fogueira que eu fui ao Rio e voltei 2 vezes naquele mesmo dia, tendo tomado posse às meio-dia. Fui ao Rio e voltei, porque o real fazendo água por todo lado, eu precisava assinar uns anexos e tal. E aí chamei o pessoal da Unafisco, do Sindifisco, etc., etc., e marquei se eles topavam conversar comigo meia-noite. Daquele primeiro dia que eu queria que eles percebessem que não tem cabimento uma instituição tão profissional, tão meritocrática, tão extraordinária. Vocês são uma ilha de excelência do serviço público brasileiro e, para mim, é modelo do que deveria se espalhar para o conjunto da administração. Não é favor nem nada, é o que eu sei, o que eu estou dizendo. Como, por regra, enfim, todos concursados, todos administrados de forma ascensão na carreira, por produção, por trabalho, decentes, por média, quase inatacáveis. Não tem negócio de proteção corporativista para quem transgride. Eu tenho todas as razões. Chamei, conversei e pedi a eles, olha, eu não sou patrão de ninguém, e é o que eu vou repetir o que eu disse naquela data como ministro. Eu não sou patrão de ninguém. Minha tarefa naquela data era, eu defendo vocês para o meu patrão e defendo as razões, que era o presidente da República, e defendo as razões do meu patrão para vocês, e nós vamos fazer um entendimento. Agora, eu preciso que vocês façam um gesto de confiança, simples assim. Digam uma palavra de boas-vindas ao novo ministro, dizendo que vão dar uma trégua, e eu prometo a vocês que em 48 horas tenham resposta. Em 24 horas tenham resposta, até hoje o plano de cargo que você tem, eu ajudei a fazer. Então, é com esse espírito que eu quero fazer, mas com vocês é um pouquinho diferente, a melhor. Tudo que nós precisamos fazer, eu vou precisar de vocês organicamente. Organicamente. Então, é preciso, entre a eleição e a posse, que a gente converse muito. Eu pretendo fazer auditoria da dívida, eu pretendo fazer essa reforma tributária, eu pretendo rever com peito fino todas as renúncias fiscais do país, que eu estou me impondo a tarefa de sanear as contas do Brasil em 2 anos. E sem vocês é impossível. Então, conte comigo. Me dê cá. Bota uma foto aí, ó. Beleza. Daqui a pouco faz a foto. Hein? Vamos fazer... Vamos lá. Considerações finais já? Bom, eu quero agradecer ao Correio Brasiliense. São 2 minutos. Hein? Faz a foto aí com a Cândida. Tá. Pronto. Isso aí. Bom, só tem 2 minutos aí. Eu quero agradecer ao Correio Brasiliense, me desculpar pela paixão com que eu abordo as questões, mas eu estou convencido de que o Brasil hoje é um país que não merecia passar pela infelicidade coletiva que o nosso povo está sofrendo. E essa infelicidade que eu testemunho, né, todo dia aí na minha caminhada está se transformando em indignação, mas mais do que isso, em energia e confiança de que, se a gente acreditar na inteligência do nosso povo, participar de um diálogo em que vocês ajudam a fazer, obrigando os candidatos a refletir metodologicamente sobre os problemas reais do Brasil, não acredito em dono da verdade. Mas nesse debate nós vamos achar a saída para devolver ao povo brasileiro a felicidade que ele merece. Ministro, em nome do Correio Brasiliense e do Sindifisco, eu agradeço muito aqui a sua presença e dizer que as portas do Correio estão abertas aí ao senhor. Tá? Quando puder, venha, será muito bem recebido. Muito obrigado.